Então, estamos na aula 5, a metade do nosso, né, rumo à reta final. Deixa eu abrir os meus slides aqui. Beleza. Então, a gente vai ver hoje, lembra que a gente está vendo o processo de desenvolvimento do produto. A gente está pegando como base a distribuição de Rosenfeld com algumas variações. Então, lá, desde o pré-projeto, do pré-desenvolvimento, vai passar pelo desenvolvimento até o pós. A gente está aqui na fase do desenvolvimento. Mais especificamente, hoje a gente vai ver aqui, ó, é como se fosse uma fase intermediária. A gente vai sair do projeto conceitual e está partindo para o projeto detalhado. Então, a gente, como se a gente estivesse saindo do mundo das ideias, da ideação, da criação, só no mundo, né, de imaginação, e agora a gente vai sair dessa imaginação e começar a pensar na produção. Como que a gente vai precisar, quais os materiais, quais os processos, então detalhar o nosso projeto para começar daí, de fato, a preparação dele e o lançamento do nosso produto, beleza? Então, a gente vai ver o projeto preliminar, que está lá entre o conceitual e o detalhado. A aula que vem vai ser bem atrelado com essa aula do projeto preliminar, porque o projeto preliminar é o começo. A gente está preparando os documentos, as ideias, para começar a detalhar de fato tudo que é relevante para a produção do nosso produto. Então, o projeto informacional que a gente viu nas aulas passadas, ele vai trabalhar, então, com o quê? A definição da ideia do produto. Então, a gente tem a ideia. Já ouviu o nosso cliente, ouviu as necessidades dele, conversou com ele, já identificou. Daí a gente tem o nosso projeto conceitual, que é o quê? Então, a seleção do conceito. Qual que vai ser o conceito? Lembra que a aula passada a gente falou o exemplo da cadeirinha de bebê? A uma era só uma cadeirinha, a outra tinha um brinquedinho a mais, mas era a mesma coisa, era segurança, uma tinha segurança e a baixo preço, a outra também tinha baixo preço e a segurança, mas tinha um brinquedo a mais. Eles viram que mesmo com esse brinquedo a mais não ia compensar esse conceito. Então, eles optaram por outro conceito. Então, a gente já tem a definição do nosso produto e o conceito que a gente vai aplicar, construir. E daí entra o projeto preliminar, que é a fase de preparação do produto para que ele possa ser fabricado. Então, eu saio das ideias e começo a pensar na fabricação dele, no mundo real. Então, eu vou ver como que ele vai ser fabricado, todos os testes necessários, né, vão ser realizados. Eu vou precisar dessas informações, né, ainda abstratas das etapas anteriores, vai ter sendo transferida, né, para informações de forma de documento, que vai gerar resultado, informações para o setor produtivo. Então, a gente, nesse projeto preliminar, está criando documentos que interligam as ideias anteriores, das etapas anteriores, para criar documentos, suporte para o pessoal lá da produção, começar a produzir de fato. Então, ele vai atuar como um elo. Ele é um elo entre a concepção da ideia, da ideação, e a fabricação do meu produto. Ele vai receber informações desenvolvidas tanto no projeto informacional e no conceitual. Então, refinando essas ideias e garantindo que o produto seja viável e pronto para produção. Lembra, um bom produto não é aquele produto só no mundo das ideias, é um produto que é possível de ser realizado, que eu tenho condição de ser feito. E aqui no projeto preliminar eu começo a concretizar essa ideia, né? Quando a gente, no livro ele traz a ideia da camisa. Então, a maioria dos nossos exemplos hoje vai focar nesse case da fabricação de uma camisa. A aula de hoje é a aula que vem, na verdade. Então, quando a gente pensa em uma camisa social, por exemplo, nesse projeto preliminar, nessa fase, vai envolver o quê? A definição do material, qual que é o material que eu vou utilizar nessa camisa, quais processos de fabricação que eu vou usar, né? Nesse caso, qual que vai ser a costura, qual que vai ser a linha, o formato, né? Qual que é a linha que eu vou usar, como que vai ser a goma. Vou criar a criação de protótipos e realização de testes iniciais. Essa fase de quem gosta das metodologias aditivas, né, da impressora 3D, por exemplo,
É muito legal, porque nessa etapa a gente pode utilizar a impressão 3D para criar protótipos e fazer testes iniciais dos nossos produtos, né? A gente vai ter que fazer especificações detalhadas à medida, corte, acabamento da camiseta, e daí a elaboração da documentação técnica. Lembra, na engenharia do produto, a gente precisa sempre ter documentos que vão nos dar suporte ao longo de todas as fases. Por quê? Cada projeto é único, né? Cada desenvolvimento de produto é único. Mas um produto anterior pode me dar base, um suporte para novas ideias. Eu posso olhar para o passado, ver pelo histórico de documentos, de informações que eu tenho, como que eu posso seguir para frente. Então, por isso que a documentação é super importante, você registrar as informações ao longo de todo o seu processo de desenvolvimento de produto. Então, o projeto preliminar tem como característica tratar das configurações do produto, ou seja, então, descrever as especificações do projeto, desenvolver as concepções do produto, requisitos do projeto e as informações gerenciais de planejamento e acompanhamento e controle do meu produto. Então, é nessa fase que eu tenho que detalhar tudo sobre o meu produto. Eu começo, então, a sentar, a focar ainda mais em descrever todas as funcionalidades, todas as especificações do projeto, todos os requisitos que o meu produto tem que ter, como ele vai ser fabricado, todas as informações gerenciáveis, tudo eu vou ter que, então, colocar, documentar. Então, eu vou ter que colocar informações sobre as dimensões, materiais, tolerâncias, requisitos técnicos. Como que vai ser o desenvolvimento da concepção? Vou refinar o design, validar soluções, então, os protótipos, esses protótipos são possíveis de ser realizados, quais são os testes? Eu vou ver, analisar a ergonomia que eu projetei na outra fase, ver se realmente é uma ergonomia necessária, que é funcional ou não, analisar os parâmetros de desempenho, segurança e as normas que eu preciso ser seguidas, né, que são requisitos do projeto. Então, tem várias coisas que eu preciso nessa fase, nessa etapa preliminar, analisar. E ter um tempo, porque quanto mais a gente planeja, quanto mais está bem alinhado tudo isso, menor vai ser a chance de possíveis erros na etapa final. Porque pensa, agora vai sair das suas mãos o seu lindo produto, seu sonho, e vai ir lá para a produção. Normalmente, o projetista, né, o pessoal lá que projeta, tem toda a ideia, não está diariamente na produção, mas a comunicação tem que estar sempre alinhada. Lembra que a engenharia do produto é um processo multidisciplinar. Eu preciso ter uma equipe que tenha conhecimentos amplos, mas também específicos, e que tenha uma boa comunicação entre as partes interessadas. Então, lá, eu sempre vou estar deixando o projetista, né, deixando o mais detalhado possível, para que daí na produção evite erros desnecessários por falta de deixar as coisas claras, né? Então, o projeto preliminar, ele é a fase, então, da preparação do produto para que ele possa ser fabricado. Então, tudo isso já ficou claro, né? Então, o projeto preliminar é a preparação do meu produto para ele começar a ser fabricado e testar. Então, ele vai receber as ideias abstratas ainda das etapas anteriores, e daí eu vou concretizar através de documentos que vão servir como base, como informação para o setor produtivo. E nessa fase também, no projeto preliminar, eu tenho algumas informações que são importantes, segundo Arendt, que é a análise da viabilidade técnica, então, e econômica. Então, eu vou fazer uma avaliação dos custos e da capacidade de produção para garantir que esse projeto seja viável. Então, aí eu vou fazer todas as minhas análises de produção, de custo, todo o levantamento de informação para ver se realmente aquele projeto, aquele produto é viável de ser feito, tem aquela viabilidade técnica e aquela viabilidade econômica. Eu vou estudar, também faz estudo de trade-off, né, uma comparação de diferentes alternativas de projeto
para escolher a melhor solução com base em desempenho, custo e qualidade. Então, você vai fazer a seleção do conceito final, então você vai comparar todas as alternativas que você tem com alguns parâmetros, né? Como o desempenho, o custo e a qualidade. Então, basicamente, a seleção do conceito final. Estudar logística, olha lá, áreas multidisciplinares. Por que a logística é tão importante na hora da fabricação? É fazer todo o planejamento da cadeia de suprimentos, né? Então, como é o transporte, o armazenamento da minha matéria-prima, do meu material semi-acabado, pós-acabado, todo o meu produto final, como que ele vai chegar ao consumidor? Tem toda uma cadeia de suprimentos que a engenharia do produto também está entrelaçado, né, unido com essa área de atuação. E daí a gente pode também utilizar ferramentas, né, para análise de modo e falhas e efeitos, né, que é o FEMEA, que a gente vai discutir, eu acho que um pouco nas próximas aulas, eu não sei, não consigo me recordar se é semana que vem, se é na aula 6 ou na aula 7, mas a gente vai falar um pouquinho mais, porque é uma ferramenta muito legal, porque a gente consegue utilizar ela para identificar e prever as possíveis falhas num produto e no processo produtivo também, garantindo maior confiabilidade. Então, quando a gente está desenvolvendo alguma coisa, a gente sempre tem que pensar no pior caso possível, né? A lei de Murphy, né? Se alguma coisa pode dar errado, pode dar muito errado mesmo. Então, eu vou prever. Eu brinco com alguns alunos na parte de desenvolvimento de sistemas que eu brinco, não levem para o coração, tá? Mas eu brinco com eles assim: olha, quando você está desenvolvendo um software, um produto, tem que pensar que o usuário é burro. Tudo que ele pode fazer de errado, ele vai fazer. E, gente, eu falo isso porque eu sou usuário, né? Eu uso aplicativos, eu uso softwares, né? Então, às vezes que eu faço alguma coisa errada, eu sempre vou fazer a coisa errada. Eu tenho um colega que desenvolveu um aplicativo como se fosse pelo Google Sheets, para ajudar na organização das aulas. Daí eu vou lançar calendário, eu nunca saio da célula para clicar Enter. E tudo isso, de não sair da célula, provoca vários erros em série. E daí ele fala, Naíssa, o sistema é burro, é lento, você tem que sair para clicar no Enter. Então, quando a gente faz essa análise FEMEA, a gente consegue ver as infinitas possibilidades de falha e já nos prevenir daquele erro, né? A gente é como o Doutor Estranho lá na Guerra Infinita, vendo todas as possibilidades, só uma era a que salvava todo mundo. É basicamente isso, né? O Jefferson fez um treinamento de 16 horas de FEMEA de maquinária, é um estudo bem complexo. Isso, porque você tem que ter um conhecimento bem específico, né, sobre o que você vai praticar o FEMEA, aplicar o FEMEA. Porque você está estudando a falha. Mas a falha do quê? Você tem que conhecer aquele dispositivo, aquele produto, aquele processo, para conseguir entender e já entender as possíveis falhas e os efeitos, né? Ferramenta bem usada ajuda muito para quando usado corretamente. Perfeito, Luciano. Para quem não tem uma ideia de produto para o mapa, já pensaram em alguma inteligência artificial que coleta informações simultâneas dos processos produtivos e aplicam essas ferramentas da qualidade como se fosse simultaneamente? Uma inteligência artificial que está aplicando FEMEA, vamos lá, outras ferramentas da qualidade. Nossa, agora fugiu todas. PDCA, diagrama de Ishikawa para analisar erros também, o 5W2H, os 5 porquês, essas ferramentas simultaneamente durante o processo produtivo. Uma inteligência artificial que enxerga todas as possibilidades. Isso seria revolucionário, hein? Tem a questão de embalagens para produtos, tem que analisar quais são as prováveis utilização para as embalagens após a utilização do produto. Exemplo, perfeito, William. Isso, a embalagem, é uma funcionalidade não funcional. Lembra lá no mapa, que é
funcionalidade não funcional, né? Um requisito do produto que não é funcional. A gente não compra o sorvete por causa do pote, mas tem uma funcionalidade lá, um requisito nas entrelinhas, né? Ótimo exemplo, William, que você colocou. Você não pode dar... Wagner, aqui, ó. Você não pode dar a opção do usuário se matar. Isso por isso que daí as normas de segurança, né, os requisitos técnicos, as normas de segurança têm que estar aplicado, né? Você tem que pensar até nisso. Quais são as formas que o seu usuário, seu cliente pode se matar, né, com o seu produto? Não é esse o nosso objetivo. Daí, no projeto preliminar, é como a gente cria um fluxograma de etapas que podem nos auxiliar nessa etapa do todo o nosso desenvolvimento. Primeiro, então, a gente tem o esclarecimento da tarefa. Então, qual que é a tarefa? Elaborar as especificações do meu produto. Então, eu tenho a ideia, tenho o conceito, vou elaborar todas as especificações. Com as especificações prontas, eu começo a concepção. Identificar os problemas essenciais, estabelecer estruturas de funções, pesquisar princípios de solução, combinar e concretizar essas variantes, né, de concepção e avaliar segundo critérios técnicos e econômicos. Então, você tem as especificações do seu cliente, consegue, então, ver os problemas essenciais que você precisa suprir, criar uma estrutura de função, e daí vai começar a concretizar. Após a concepção, eu tenho o desenvolvimento de layouts, que daí entra a etapa do projeto preliminar, né, de configuração. Então, quando eu tenho a ideia, a concepção pronta, eu vou desenvolver os layouts, as formas preliminares, né, o meu desenho, o meu croquis básico. Daí eu começo a entender qual vai ser o melhor layout, melhor forma de construir, refinar e avaliar sobre critérios técnicos econômicos. Agora a gente parte... Antes a gente estava pensando muito no nosso cliente final, agora a gente tem que pensar como empresa, que eu preciso de lucro, tem que ter a viabilidade econômica, mas também tem que ter critérios técnicos para executar. Daí eu já tenho como resultado um layout preliminar, que eu posso executar por primeiro. Daí eu vou começar a otimizar e completar o projeto das formas. Então, eu vou melhorar a minha primeira ideia, né? Vou verificar erros, controlar custos, preparar as listas de partes preliminares dos documentos de produção. Então, aqui eu já começo a refinar, para daí vem para o projeto detalhado. Daí, no projeto definitivo, vou fazer esse produto, esse design, esse layout, começa a detalhar. Daí eu vou trazer desenho técnico detalhado, toda uma ficha técnica detalhada, analisar a viabilidade econômica detalhada. Então, todas as informações bem detalhadas e documentadas. Porque daí eu vou ter uma documentação que serve como base, e daí eu tenho a minha solução pronta para chegar ao meu cliente. Então, o projeto preliminar tem como objetivos, né? Desmembramento do produto em partes, sistemas e componentes e peças, de forma a facilitar a construção do produto, né? Essas informações são documentadas para posterior análise. Essa parte é bem legal. É como se fosse uma engenharia reversa, né? Você quebra tudo, separa tudo. Eu acho que muita gente decidiu virar engenheiro, porque quando era criança gostava de desmontar e montar as coisas, né? Sempre tem essa história. Mas basicamente aqui é você desmembrar, você desmontar, separar o meu produto em partes, sistemas, componentes e peças, porque eu entendo como é a construção. Lembra que a gente viu as aulas anteriores do DFMA? Que é como que você pode otimizar a montagem e a fabricação do seu produto. Então, quando você faz essa separação, esse desmembramento, facilita a gente entender como cada parte se relaciona como um todo e vai garantir que no final o seu produto seja funcional e otimizado. Então, ele está pensando na otimização também.
Daí eu tenho a validação das informações resultantes das etapas anteriores. Então, lá nos outros projetos conceituais, informacional, eu vou validar, ver quais os parâmetros que são viáveis e compatíveis com os requisitos técnicos do mercado. Agora a gente está olhando um olhar mais técnico nessa parte, né? Ó. Então, nessa etapa, no projeto preliminar, vai ter os testes, simulações, protótipos. Aqui no projeto preliminar, a modelagem de sólidos, né? Utilizar softwares computacionais para fazer simulação, criação de protótipos, é muito aplicado, porque aqui eu consigo mudar ainda, né? Trabalhar com essa ideia para daí depois fabricar de fato. Tem o levantamento e a documentação de informações técnicas, né? Então, são criados documentos técnicos, desenhos detalhados, desenhos técnicos detalhados, especificações dos materiais, quais os processos de fabricação, qual que é a linha cronológica dos processos de fabricação, tudo que eu posso trabalhar. E se eu me aprofundar nessa documentação, né, pegando lá, posso fazer uma cronoanálise da minha linha de produção para ver como que é o meu processo, qual que é o gargalo, e daí mostra lá como as áreas de toda uma empresa estão se relacionando, né? E, por fim, a verificação de melhorias no desenvolvimento de produto. Então, avaliar o que eu estou fazendo, eu tenho que avaliar para sempre propor ajustes para que a melhor solução seja executada. Então, vou estar avaliando possíveis ajustes, né? Para otimizar custo, a qualidade, a ergonomia, melhorar a eficiência da fabricação, verificar possíveis gargalos no processo produtivo. Lembra lá que eu tenho que ter a capacidade técnica de fabricação. Se eu tenho alguma coisa que está me atrapalhando, vou buscar soluções para aumentar essa produtividade, reduzir desperdícios. Então, aqui eu vou... Nessa etapa ainda eu tenho a possibilidade de desenvolver o meu estudo e a minha análise para melhorar ainda mais esse meu processo de desenvolvimento de produto. Então, aqui eu consigo trabalhar bastante. Professora, eu posso fazer um produto para ser utilizado internamente na minha empresa? Pode sim, Aloir. Um aplicativo de elaboração automática de planos. Oh, pode sim, é uma ideia muito boa. A inteligência artificial aplicada para processos produtivos, otimização de processos dentro da empresa é o futuro que deveria já ser presente, né, na nossa vida para facilitar, né? Na maioria das marcas de sorvete, 70% de produto é ar. Se pote fosse Tupperware, até seria bom, José, isso mesmo. Mas beleza, vamos lá. Então, o projeto preliminar ele é importante. É importante que nessa fase sejam detalhadas todas as informações. Então, lembra, a gente está entre o projeto de concepção conceitual e o projeto detalhado. Então, estou começando a detalhar. Então, quanto mais detalhar agora no começo, que você está refinando as informações, mais fácil vai ser para o seu projeto detalhado e mais completo. Então, você vai ter que detalhar. Então, eu tenho algumas entradas. Então, eu tenho o protótipo que eu estou propondo, o desenho técnico, eu fiz análise de falhas, eu testei, fiz simulações. Todas essas informações do meu projeto preliminar, ele vai gerar o projeto detalhado, que a gente vai ver na aula que vem. Daí, com o projeto detalhado, a gente tem informações sobre o material, sobre o procedimento de montagem, os componentes são padronizados, se eu tenho novos componentes ou não. Essas entradas do projeto preliminar vão me ajudar a tomar decisões nesse meu projeto detalhado, que vai gerar o meu resultado final, que é o meu produto. Então, quanto mais detalhado a gente trazer informações que vão ser úteis e aplicadas, né, vai ser muito mais fácil. Então, por que é importante essa fase preliminar? Porque eu evito falha e retrabalho. Porque quanto mais eu detalhar, mais eu analisar nessa etapa é possível ainda voltar. Porque eu não estou fabricando ainda, eu só estou analisando. Eu só estou construindo, simulando. Eu não estou fabricando para ver se ele vai falhar. Não, estou fazendo simulações. Então, quanto mais detalhado, mais informações detalhadas nessa fase, eu evito um retrabalho, eu garanto alinhamento entre os setores. Então, lá,
melhor planejamento, detalhamento de todas as áreas, eu vou ter uma conexão melhor em setor de engenharia, de produção, logística, qualidade. Então, eu tenho um alinhamento entre esses setores, porque vai estar claro as especificações para o meu produto. Facilita a fabricação, testes, reduz o custo, né, e o tempo de desenvolvimento, vai ter que ir, voltar, ir, voltar, ir, voltar. Então, quanto mais tempo gasto, a maior garantia lá no resultado final, eficácia lá. Então, aqui a gente precisa começar a detalhar. O que a gente pode detalhar? Desenho técnico, especificações de materiais e componentes, quais os processos de fabricação, montagem, quais as normas técnicas, né, e requisitos de qualidade que o meu produto precisa ter, fazer análise de viabilidade técnica, econômica. Então, são algumas informações que eu preciso documentar nesse projeto preliminar, porque vai servir como informações de entrada para a tomada de decisão no meu projeto detalhado. Então, no meu projeto preliminar, eu tenho 4 etapas básicas que eu preciso cumprir, vamos dizer. Que é a primeira. Então, é o projeto preliminar. Primeiro, então, o projeto preliminar do meu produto, ou seja, o esboço, o desenho, o croquis de como o meu produto vai ser. Depois, o levantamento de materiais. Depois, o descritivo dos processos produtivos e depois a definição do pré-custo, né? Então, lá, o meu projeto, o meu esboço, eu vou desenhar. Posso começar desenhando à mão mesmo, ou utilizar softwares, né? Modelos 3D, protótipos conceituais, né? Utilizar aqueles protótipos sujos, né? Que a gente chama com caixa de papelão, com papel sulfite, só para ter a ideia de como que vai ser. Daí também eu consigo definir as principais características e funcionalidades do meu produto. Então, por exemplo, na camiseta lá, na camisa, essa fabricação incluiu o esboço do design, definição do tipo de gola, como que ia ser a manga, como que ia ser a modelagem, se uma modelagem slim, mais solta. Então, basicamente é isso. No levantamento de materiais, a gente ia identificar os insumos e componentes necessários para fabricação, para produção. Então, pesquisar fornecedores, disponibilidade, o custo de materiais. Então, lá, qual que é o tecido ideal? Algodão, poliéster, linho? Como que vai ser os botões? Qual que é a linha que eu vou usar? Qual que é o tipo de estampagem da estampa? Onde está meu fornecedor? Eu quero fazer com um linho italiano. Opa, como que está o comércio com a Itália? Quanto tempo que vai chegar até aqui esse linho da Itália? Então, tudo isso eu tenho que ter noção dessas informações. Descritiva é basicamente do processo produtivo, é uma lista, né, das etapas de produção. Então, quais etapas são necessárias para executar, para garantir o resultado final? Quais são as máquinas, equipamentos necessários? Se essas máquinas requerem um conhecimento mais específico do meu trabalhador ou não? Vamos lá. E a definição do pré-custo, né? Estimativa de custo de produção, incluindo matéria-prima, mão de obra, processos produtivos, né? Ver o levantamento de custo direto, indireto, para daí começar a entender como que vai ser a sua precificação futura, a fazer uma avaliação, né, da viabilidade econômica na produção de grande escala. Isso já entra um pouquinho mais na parte lá de levantamento de custo, que é na parte lá de gerenciamento de custo. Então, ó, com esboço. Então, eu tenho o meu esboço pronto, ó. Tenho lá. Agora, ele deu esse exemplo para a gente estudar, que é um porta-esmaltes. Aí eu sempre esqueço de pegar uma imagem para a gente entender. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Tá. Copiar. Não é igual a esse daqui, mas basicamente é uma carteira para colocar os esmaltes. Isso. Mas aqui é como se fosse uma carteira. Então, aqui a gente consegue ver, né? A parte de dentro, parte de fora, ela aberta e ela fechada. Então, ela fecha aqui e tem. Então, ela não tem uma abertura, ela tem, por esse
primeiro esboço, eu vejo que ela é aberta aqui, o que vai fechar é só o velcro, né? Que tem aqui na parte interna e na parte externa, que vai fechar e fazer uma bolsinha. Daí eu tenho alguns elásticos para prender os esmaltes, né? E tem a parte de cima, a parte de baixo. Beleza, tem o primeiro esboço. Já me dá uma ideia inicial de como que ele vai ser. E daí eu já consigo levantar alguns materiais. Então, aqui tem um levantamento das informações dos materiais que eu vou utilizar. Então, vou usar uma napa, um elástico, um velcro, plástico transparente, viés, uma cola, uma linha, um zíper. Esse zíper, eu nunca entendo aonde que está. Vocês conseguem ver nesse croquis aqui, nesse esboço, aonde está o zíper? Eu nunca consigo entender. E ó, que eu sempre estou olhando essa imagem, estou tentando decifrar esse zíper e eu nunca encontro. Por isso que, às vezes, um projeto, um esboço do produto é só no começo. Eu tenho que desenvolver mais, detalhar mais para mostrar onde está o meu zíper. Um exemplo. Então, aqui ele levantou as informações da matéria-prima, né, das peças e componentes que eu vou precisar. A unidade de medida, então aqui metros, centímetros, em gramas, centímetros e unidade. Daí a quantidade do material que ele vai precisar, então meio metro, 4 metros, 10 centímetros. E o valor referencial do produto, né? Então, para esse meio metro, vou usar 2,50, 4. Aqui ele está fazendo um levantamento de um custo, né? E daí aqui dá um percentual do custo total. Então, lá, é regra de 3, né? 20 é 100%, 2,50 vai ser X. Faz multiplicação cruzada, né? Eu encontro que 2,50 centavos representa 12,5% do custo total. Aqui a gente consegue ver que a mão de obra é o primeiro, depois é o elástico, né? 21,5% do custo total. Então, aqui a gente fez como se fosse uma ficha técnica, né? Que está levantando informações importantes sobre os materiais necessários e construir já essa minha ficha técnica, que é um documento essencial para trazer as informações básicas, as características e os processos que eu vou precisar, né? Então, faço o levantamento de materiais, especificações técnicas, né? Então, a unidade de medida, a quantidade que eu vou precisar. Daí eu posso adicionar, a gente vai ver os processos de fabricação, então as etapas produtivas, tabelas de medidas. A gente vai ver que na aula que vem, a ficha técnica completa é um documento com várias informações, não só sobre os materiais, mas até mesmo da modelagem, das possibilidades de alteração, também posso incluir. E daí eu também tenho a ficha de processos, né, ó, que eu comentei. Então, basicamente, é como se fosse um roteiro do que a costureira ia precisar fazer para construir essa bolsa de esmalte. Então, primeiro ela tem que ir no estoque, onde está armazenada a matéria-prima, e coletar a matéria-prima. Daí é fazer o corte. Qual equipamento? A tesoura. Como que é a descrição? Corte do material, a napa, para começar a costurar. Então, costurar do elástico, costura do zíper, olha aqui, ó. Costurar o zíper no bolso destinado a guardar esmaltes. Ainda me questiono se é aqui do lado ou não. Daí ele vai descrevendo, ó, etapa por etapa, do que eu preciso realizar para conseguir construir a minha bolsinha de esmalte, né? Fiz muito isso hoje no trabalho, mexendo na formulação de produtos. Legal. Eu acredito que fica no fechamento final, pois o velcro não suportaria quando for segurar a alça. Pode ser mesmo. Beleza. Isso aí, ó. Beleza. Daí, com a ficha de processo, a gente vai começar a desenvolver o nosso protótipo. Então, daí a gente consegue atualizar a nossa ficha técnica com o consumo de materiais, daí eu consigo calcular o custo do produto, e daí, posteriormente, o preço de venda, né?
Na ficha do processo é possível também, seria a análise do tempo, né? Fazer uma cronoanálise das informações que a gente tem. Então, lá, para cortar a napa, quanto tempo ele leva? Daí eu consigo calcular, uma costureira consegue fabricar quantas bolsinhas de esmalte em 1 hora, 2 horas, em um dia de trabalho. Daí eu consigo ver a minha produção, né? Daí aplicar a produção em grande escala, em alguns casos, né? Daí eu consigo fazer, né? Ajustar alguns materiais para ver se é o melhor para o processo produtivo que eu escolhi, fazer teste de acabamento, ajuste final. Então, eu consigo fazer várias coisas e ir trabalhando com essa minha ficha técnica ao longo desse processo. Então, por enquanto, essa ficha técnica não é estática. Ela pode ir mudando, agregando informações para criar um documento mais claro possível para ser enviado, daí sim, para a produção. Daí, com as informações prévias que a gente colocou, né, a gente começa a desenvolver melhor a nossa ideia. Então, podemos compreender que nessa etapa, como sendo o início da concretização das informações, o projeto vai assumindo mais informações e, ao mesmo tempo, possibilitando análises mais precisas. Então, está ganhando mais informações, então vai enriquecendo a minha documentação. Por enquanto, a ficha técnica não é ao longo desse projeto, dessa etapa do meu desenvolvimento de produto. Aí começa, aqui é como se fosse o detalhamento, né, das medidas da minha bolsinha de esmalte. Então, lá está dando o comprimento, todas as medidas necessárias para a fabricação dessa peça. Então, ele sai de um croquis, de um esboço desenhado à mão, e isso é legal, quando você está conversando e surge a ideia, pega lá o papel, o guardanapo e escreve. É isso, é o seu esboço, a ideia inicial, que você está só rascunhando que você é a sua ideia, para daí desenvolver ela melhor através de um desenho bem detalhado. Para o pessoal de mecânica, né, sabe que quanto... Oi? Oi, todo mundo está me ouvindo? Travou aonde? Eu estava falando o quê? Professora, uns 2 minutinhos atrás ficou travando um pouco, mas não chegou a cortar totalmente o áudio, tá? Só deu uma travadinha. Tá Uns bom. 2 slides para trás, eu acho, no máximo. Tá bom. Então, eu vou voltar aqui rapidinho. Então, aqui, a ideia é sempre estar atualizando. Nessa etapa do meu desenvolvimento de produto, projeto preliminar, eu posso trazer informações através das minhas análises, dos meus estudos que eu estou realizando e atualizando a ficha técnica. Aqui, ela ainda não é um documento definitivo. Eu estou estudando e aprimorando o meu produto. Então, eu posso adicionar novas coisas. E daí, trabalhando com essas novas coisas para deixar o mais detalhado possível, né? Então, por exemplo, o desenho técnico, ela parte da ideia de um esboço, um desenho à mão livre, para você delimitar o que é a sua ideia e levar ela para um desenho detalhado, um desenho técnico detalhado. Daí eu ia falar, né? Para o pessoal de mecânica, quanto mais detalhado possível, melhor. Alguém escreveu aqui, né? Utilizar vista explodida, desenho de componentes, né? De sistemas. Aqui, ó, isso seria uma vista explodida do produto. Basicamente, uma vista explodida, não tão explodida porque não temos partes separadas, né? Se fosse explodida, ia ter que sair o elástico, né? Sair o elástico, o velcro para separar tudo.
A vista explodida seria como a gente fazer aquela etapa lá da desfragmentação do meu componente para ver para ver todos os subcomponentes, os componentes, equipamentos. Isso seria uma vista explodida. Aqui é uma vista normal, né? Uma representação normal com a frontal, superior, lateral, e aqui só o produto aberto, né? Frente e verso. Vista explodida em 3D. Isso, aqui, ó, se a gente fosse na mecânica, a gente ia desenhar já um modelo 3D. Esse daqui só tá as vistas da peça. Daí a gente precisaria desenhar o conjunto, fazer toda a vista em 3D, a vista isométrica. Isso não é vista isométrica, não, Jefferson, ainda é uma projeção. Tá? Uma projeção ortogonal nas 3 vistas. Quem está estudando desenho técnico? Então, aqui a gente precisa detalhar o máximo possível, trazer informações. Eu gosto de falar com meus alunos, muitos não gostam de desenhar, mas é fundamental para toda pessoa, né, que tem o conhecimento técnico, que vai para essa área de produção, fabricação, manutenção, a interpretação de um desenho técnico. Por isso que vocês têm dentro da grade de vocês, né, essa interpretação, que serve como base na fabricação geral. E para finalizar, o livro traz uma proposta para trabalhar no projeto preliminar, a engenharia simultânea, né? Adoro fazer desenhos também, Regis, é uma das áreas que eu mais gosto da mecânica, é desenho. Projetos, ficar assim, ó, só desenhar. É a engenharia simultânea, né? Que é do inglês, né? Current Engineering. Quer dizer, trabalho simultâneo, sistemático, integrado e multidisciplinar em busca da agilidade e eficiência em todo o processo. Então, quando a gente tem a engenharia sequencial, né, a tradicional, cada etapa só vai começar quando uma terminar. Então, o projeto detalhado vai acabar só quando acabar o projeto conceitual. A minha prototipagem vai começar só quando acabar o meu projeto detalhado. Com a engenharia simultânea, ele traz uma... Não, por que eu preciso trabalhar? Se esse processo é um processo integrado, que tem comunicação, que tem essa multidisciplinaridade, eu posso trabalhando um e o outro simultaneamente. Então, lá, em vez de deixar finalizar uma etapa para começar o outro, eu consigo ir em alguns momentos andando junto. Então, lá, não precisa acabar com a parte do marketing para análise de mercado para começar o projeto conceitual. Eu posso ir conversando. Porque, uma ideia que o marketing não teve, mas o pessoal do projeto teve, então podem estar se discutindo, conversando. No detalhamento do projeto, eu vi que uma viabilidade técnica não é possível, então vou mudar o conceito do meu projeto, do meu produto. Então, vai estar conversando. E daí, um tempo que eu tinha tão longo, eu consigo enxugar e ter esse processo mais dinâmico, né? Buscar essa agilidade dentro do meu processo. Então, é uma abordagem muito, muito presente hoje em dia, né? Então, porque eu consigo ter, então, esse trabalho simultâneo, então, diferentes equipes vão trabalhando em diferentes aspectos do projeto. Então, se todo mundo olhando um problema só, olha o tempo que eu vou desgastar. Então, eu posso dividir, né? Desmembrar as minhas tarefas e várias pessoas estão executando junto, né? Eu tenho um processo sistêmico, né? Então, todas as fases do projeto são planejadas e executadas de forma estruturada, considerando a interdependência entre as áreas. Então, tem uma conversa. Uma equipe só vai fazer a tarefa se ela está planejada e se ela está alinhada com a outra equipe. Então, eu consigo ter esse processo sistêmico, né? Daí eu tenho integração multidisciplinar, tem profissionais, né, diferentes áreas que vão estar colaborando. Isso o mercado quer cada dia mais, né? Pessoas que sabem se comunicar, pessoas multidisciplinares que conseguem interagir com diversas áreas. E, por fim, eu ganho agilidade, eficiência, né? Evito redução de desperdício, de tempo de desenvolvimento menor, uma qualidade do produto final maior, porque eu estou com mais pessoas envolvidas, processos mais planejados, mais dependentes, então eu não consigo fugir do foco, né?
representa um fluxo de processo com atividades que acontecem em paralelo, isso, vão andando junto, né? Por isso é necessária uma excelente comunicação, isso. Hoje, quando a gente fala de soft skills, né, habilidades pessoais, comunicação, gente, é essencial. Você pode ser o crânio, aquela pessoa mais inteligente do mundo, mas se você não sabe se comunicar, transmitir essa ideia, não adianta muito, não. Então, saibam se comunicar. E, por fim, então, o projeto preliminar, junto com a engenharia simultânea, vai buscar atender os seguintes objetivos. Então, trabalho interdisciplinar, então, várias áreas de atuação, se conversando, né, diversas áreas para ter essa visão geral do meu projeto. Eu tenho um produto desenvolvido para o cliente, então o meu foco principal é atender a necessidade do meu cliente, então eu estou conversando sempre. Desde a primeira etapa, eu sempre estou tendo esse olhar através dessa capacidade de trabalho simultâneos, né? Não precisa acabar um para funcionar o outro. Então, desde o começo eu tenho essa rede sendo criada. Engenharia detalhado, então eu consigo detalhamento, especificações técnicas, como estão andando em paralelo em algumas etapas, eu consigo transmitir as informações mais específicas, mais detalhadas, reduz retrabalho. Opa, uma das coisas que eu mais fico irritada nessa vida é retrabalho, porque eu me sinto muito frustrada. Quer dizer que eu fiz o que eu fiz, não adiantou para nada? Não é bem assim, né? E numa equipe, retrabalho desgasta bastante. Numa engenharia de produto, então, nem se fala. E definição de indicadores de qualidade. Isso é importante, você sempre está avaliando o seu processo. O pessoal de produção vai conseguir falar bem melhor dessa parte do que eu, né? Mas indicadores, em todas as nossas ações, a gente tem que estar analisando se está sendo produtivo ou não, se está sendo eficaz ou não. Por que eu estou fazendo isso? Está tendo algum retorno? Como que eu estou avaliando se está dando certo ou não? Então, criar indicadores de qualidade, né? Então, para garantir essa excelência, eu preciso sempre estar avaliando, monitorando cada etapa que vai me ajudar a identificar e corrigir falhas, né? E resolver mais rápido se tiver algum problema. E a integração, né? Tá todo mundo trabalhando, né, uma colaboração, todo mundo conversando, caminhando junto. Então, a gente, nessa engenharia simultânea, é difícil a gente ter pessoas fora do foco, porque elas estão andando juntas, né? Uma depende da outra, o meu trabalho depende do trabalho da professora Paola, e assim vai conversando. E aqui tem um fluxograma de como que a gente pode aplicar a engenharia simultânea, né, no processo de desenvolvimento de produtos. Isso aí, ó, EE, pessoal da manutenção, né, usa bastante o EE, os indicadores, isso mesmo. A área até quer pessoas multidisciplinares, mas isso não é valorizador. A empresa não vê uma especialidade e não enxerga que essa multidisciplinaridade é realmente uma... Isso. O mercado, às vezes, eles não conseguem definir muito bem o que eles querem, e daí fica essa doideira e cai tudo sobre nós, né? Mas, gente, muito obrigada, era isso, acabou. Então, aqui a gente começa mais detalhar o produto para ir para a fabricação. Semana que vem a gente vai detalhar mais um pouco, e nas últimas aulas a gente já começa a entender um pouco mais agora de como a gente tirar o produto das ideias, do mundo das ideias. Beleza? Alguns recadinhos. Boa noite. As pessoas têm que ser especialistas em algo. Isso, a gente tem que ser, né? Daí, por isso que a gente nunca vai parar de estudar, né, Aloir? Terminou a faculdade, tem que buscar uma pós-graduação, um mestrado, né? Sempre nos especializar em algumas áreas. Muito obrigado. Qualquer dúvida, manda lá no Fale com o Mediador. Durante a semana a gente vai estar respondendo vocês. Bons estudos e até semana que vem, gente. Tchau.